As semelhanças e diferenças entre talentos e dons espirituais. Os dons são dádivas divinas. Os dois crescem em efetividade com o uso. Os dois são para ser usados a favor de outras pessoas, não para propósitos egoístas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, diz que os dons espirituais são dados para beneficiar outras pessoas, não a nós mesmos. Como os dois maiores mandamentos são para amar a Deus e as outras pessoas. Dá-se a entender que talentos devem ser usados para esse propósito. No entanto, talentos e dons espirituais diferem em para quem são dados e quando. Uma pessoa, independente de sua crença em Deus e Cristo, recebe talento natural como resultado de uma combinação da genética. Alguns têm habilidade natural para a música, arte ou matemática e ambiente. Crescendo em uma família musical vai ajudar o desenvolvimento do talento em música, ou simplesmente porque Deus quis favorecer certas pessoas com certos talentos. Por exemplo, Bezalel, em Êxodo 31, versículo 1 ao 6. Os dons espirituais são dados aos cristãos pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 12, versículo 3 e 6. No mesmo tempo em que colocam sua fé em Cristo para obter perdão de seus pecados. Naquele momento, o Espírito Santo dá ao novo crente os dons espirituais que deseja que aquele crente tenha. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Há 3 listas principais de dons espirituais. Romanos capítulo 12, versículo 3 ao 8, nos dá uma lista de dons espirituais: profecias, mistérios de servir em um sentido geral, ensinar, exortar, generosidade, liderança e mostrando misericórdia. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao 11, faz uma lista dos dons como sendo a palavra da sabedoria, a habilidade de comunicar a sabedoria espiritual, a palavra do conhecimento, a habilidade de comunicar a verdade prática, fé, confiança em comum em Deus, operação de milagres, profecias, discernimento de espírito, línguas, habilidade de falar em uma língua que tal pessoa nunca estudou e interpretação das línguas. A terceira lista é encontrada em Efésios capítulo 4, versículo 10 ao 12, a qual fala de Deus dando à sua igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Também há a pergunta de quantos dons espirituais existem, já que nenhuma lista é igual a outra. Também é possível que essas listas não sejam completas, que talvez existam dons espirituais adicionais aos que a Bíblia menciona. Enquanto o que frequentemente acontece é que alguém desenvolve seus talentos e depois direciona sua profissão ou hobby de acordo com esses talentos. Os dons espirituais foram dados pelo Espírito Santo para a edificação da Igreja de Cristo. Com isso, todos os cristãos devem ser ativos em fazer a sua parte na propagação do Evangelho de Cristo. Todos são chamados e equipados para serem envolvidos no desempenho do serviço. Efésios capítulo 4, versículo 12. Todos são dotados para que possam contribuir à causa de Cristo, como uma forma de mostrar gratidão por tudo o que Ele tem feito. Ao fazerem isso, também acharão satisfação na vida através do seu trabalho para Cristo. Os líderes da igreja têm o trabalho de ajudar a edificar os santos, para que sejam mais bem equipados para o ministério a qual Deus os tem chamado. O que se espera receber dos dons espirituais é que a igreja como um todo possa crescer, assim como ser fortificada e unificada, pelo que cada membro oferece ao corpo de Cristo. Para resumir a diferença entre os dons espirituais e talentos, primeiro, um talento é um resultado da genética ou treinamento, enquanto que um dom espiritual é o resultado do poder do Espírito Santo. Segundo, qualquer pessoa cristã ou não pode possuir um certo talento, enquanto que apenas os cristãos possuem dons espirituais. Terceiro, embora ambos os talentos e dons espirituais devam ser usados para a glória de Deus e para ministrar uns aos outros, os dons espirituais se focalizam apenas nesses serviços, enquanto que os talentos podem ser usados para objetivos completamente não espirituais. Se você gostou desse vídeo, se você gostou da explicação dessa diferença de talento e dons espirituais, deixe o seu comentário aqui nesse vídeo.